Conhecido como o maior pregador da igreja primitiva, denunciava os abusos cometidos por líderes políticos e eclesiásticos de sua época. Um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo foi arcebispo de Constantinopla, e por conta de sua lendária eloquência, foi chamado de Boca de Ouro. No vídeo de hoje, vamos falar de um dos grandes padres da Igreja Oriental e um dos doutores da Igreja Católica, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro. João nasceu em Antioquia da Síria, hoje Antáquia, no sul da Turquia, em 349. De pais gregos sírios, sua mãe Antusa, piedosa cristã. Seu pai era um oficial militar de alta patente e morreu pouco tempo depois do nascimento de João. Por conta de sua mãe, iniciou seus estudos sob a influência do maior filósofo e professor de retórica da escola sofística do paganismo helênico, Libânio. Com ele, João aprendeu muitas das ferramentas que futuramente utilizaria em sua carreira como retórica e também adquiriu sua paixão pelo grego e a literatura. De acordo com o historiador cristão Sosônio, que viveu entre o IV e o V século, Libânio teria dito em seu leito de morte que João teria sido seu sucessor se os cristãos não tivessem roubado de nós. Depois da morte de sua mãe, João foi viver em uma vida monástica no deserto. Lá, permaneceu 6 anos, dos quais os 2 últimos passou no retiro solitário em uma caverna, vivendo em extremo asceticismo e fazia prolongados jejuns e penitências, dormindo muito pouco e decorou a Bíblia. Como consequência, prejudicou sua saúde tanto que ele acabou sendo forçado a voltar para Antioquia. Foi estudar teologia com Deodoro de Tasso, que fundou um dos mais influentes centros do pensamento cristão da Igreja Antiga. Um bispo e teólogo reformador do monasticismo que participou do primeiro concílio de Nicéia e do concílio de Constantinopla. João foi ordenado diácono em 381. É nesse período que escreve diversos tratados. Em 386 foi ordenado presbítero, unificando novamente a Sé de Antioquia sobre uma única liderança depois de quase 70 anos do chamado cisma meliciano. Em Antioquia, João ganhou enorme popularidade por causa da eloquência de seus discursos na catedral da cidade. Os pagãos iam ouvi-lo, por isso ganhou o apelido de Crisóstomo, Boca de Ouro, na qual revelava os dons de orador e sua profunda cultura, mostrando-se ansioso em transformar o comportamento prático dos seus ouvintes com a mensagem cristã, especialmente os ensinos morais. Enfatizava a caridade e se mostrava sempre preocupado com as necessidades materiais e espirituais dos pobres. Também em suas homilias denunciou judeus e cristãos judaizantes que participavam de costumes festivais e de outras observâncias judaicas, principalmente o sábado, a circuncisão, a peregrinação aos lugares santos judaicos. Sua obra mais valiosa desta época é Homilias, que versa sobre os vários livros da Bíblia. Em um incidente ocorrido em Antioquia, os cidadãos enfurecidos saíram pela cidade derrubando as estátuas do imperador bizantino Teodósio I e de sua família, mas com sua retórica João Crisóstomo consegue acalmar o povo. Na mesma época, durante a Quaresma, em 387, São João Crisóstomo, com suas eloquentes homilias, convidou seus ouvintes a meditar sobre seus próprios erros. Com grande impacto, muitos pagãos se converteram ao cristianismo. Devido à fama do eloquente pregador, a corte o queria para substituir o patriarca Nectário na prestigiosa Catedral de Constantinopla, capital do império. Foi enviado um embaixador a Antioquia para levá-lo. Sabendo que o santo não aceitaria, o embaixador convida a entrar na carruagem e deixa Antioquia escondido porque se temia que alguém pudesse provocar uma revolta popular. Em Constantinopla, João resiste o quanto pode, mas no outono de 397 foi nomeado arcebispo. Durante seu mandato como arcebispo, realizava evangelização rural, criou hospitais, em que tornou muito popular entre o povo. Se recusava a participar das festas e banquetes luxuosos. Começou a reforma clerical, obrigava todos os sacerdotes a deixar a corte e retornar para suas igrejas, que era onde deveria estar servindo. São João Crisóstomo não era muito diplomático, e as encrencas com a corte bizantina foram inevitáveis. Em sua homilia denunciava o comportamento leviano da corte e falava contra a extravagância das roupas femininas, chegando a comparar a imperatriz Eudóxia com a rainha Jezabel. Com isso, muitos inimigos na aristocracia local e no clero começaram a tramar contra o santo. Teófilo, o patriarca de Alexandria, havia disciplinado 4 monges egípcios, acusados de apoiarem as doutrinas de Orígenes.
Eles fugiram para Constantinopla e foram recebidos por São João Crisóstomo, o pretexto que precisava para acusá-lo de ser partidário de Origenes. Teófilo, querendo o apoio e influência de Constantinopla, junto com um grupo de bispos chefiado por ele, com a cumplicidade de Eudoxia e outros adversários, realizaram um sínodo em 403, o chamado Sínodo do Carvalho, para acusar São João Crisóstomo de ser um origenista, e conseguiram destituí-lo e condená-lo ao exílio. Porém, ficou exilado pouco tempo, atingido por várias desgraças que sobrevieram ao palácio, um terremoto na noite de sua prisão, o povo revoltado com sua partida. Não demorou muito para o imperador Arcádio chamá-lo de volta. A paz durou pouco. Uma estátua de prata de Eudoxia foi erguida perto da catedral. João, implacável, castigava com severas advertências, denunciando e acusando os vícios da imperatriz. 2 meses depois, em 9 de junho de 404, uma nova condenação o afastou do centro do império. Primeiro foi mandado para a fronteira da Armênia. Mesmo exilado, São João Crisóstomo ainda exercia grande influência, começou a atrair muita gente para visitá-lo. Por isso, foi dado ordem para levá-lo a uma região ainda mais longínqua. Porém, já velho e cansado, não resistiu à dura viagem e pronunciou suas últimas palavras: Glória a Deus por todas as coisas. E falece em Comana, no Ponto, em 14 de setembro de 407. Do sepulcro de Comana, o filho de Arcádio, o imperador Teodósio II, pediu publicamente perdão em nome de seus pais e transferiu os restos mortais do santo a Constantinopla, em 27 de janeiro de 438. Entre uma multidão triunfante. Desde o dia 1º de maio de 1626, o seu corpo repousa na Basílica de São Pedro, e em 27 de novembro de 2004, o Papa João Paulo II doou parte de suas relíquias ao patriarca ecumênico Bartolomeu I, e desta forma, tanto a Basílica Vaticana como na Igreja de São José no Fanar é agora venerado este grande padre da Igreja.